O meu nome é Cecília Galvão, eu pertenço ao Instituto de Educação, que é a escola que vos recebe, e é com muito gosto que dou as boas-vindas a este espaço, em nome da Universidade de Lisboa, do Colégio F3 e do Instituto de Educação. Desejo que tenham uma ótima tarde, tão boa como foi de manhã. Eu gostei imenso de estar de manhã na reitoria, penso que foi muito produtivo e espero que a tarde seja igualmente produtiva e, portanto, estão muito bem-vindos aqui ao Instituto de Educação. Está tudo muito bem sinalizado, eu acho que ninguém se perdeu até ao auditório 2, portanto, as salas 1, 2, 3 são muito perto. Teremos com certeza a ocasião de interagir mais. Boas-vindas e eu vou passar a palavra às organizadoras oficiais da sessão. Muito obrigada. Muito obrigada, Cecília. Muito obrigada a todos e todas. Vamos continuar agora com uma sessão de trabalho. Teremos aqui uma brevíssima apresentação, devido ao atraso, e já peço desculpas. Combinamos que vamos cortar até o tempo dessas apresentações para 5 minutos cada um. E não vou me estender, porque vamos ter aí depois a tarde de trabalho para trocar informações e trocar experiências, que esse é o objetivo desse encontro. Então, eu já passo a palavra para o Sérgio Pedro, que é representante da Realimentar, que é a rede da sociedade civil. 5 minutos. Grato, Mariana. Boa tarde a todos e a todas. Vou tentar ser sucinto. Primeiro, antes de mais, apresentar a Realimentar, a Rede Portuguesa de Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional de Portugal, um conjunto de organizações de sociedade civil que, em rede, tentam construir em conjunto uma voz em defesa dos temas que referi e que designam a rede. Calhou-me a mim a questão da moderação, em conjunto com a doutora Maria Custódia, da Rede Rural Nacional, a moderação do grupo 2, das compras públicas. E só para introduzir esta questão, não vou abordar o resumo da parte da manhã, porque todos nós tivemos de parte da manhã, que a questão das compras públicas enquadra-se no âmbito da transformação das políticas alimentares municipais, porque antes tínhamos as políticas municipais ancoradas em silos ou armazéns de alimentos que eram importados de outros cantos do mundo, com impactos económicos e ambientais questionáveis. Neste momento temos uma perspectiva que mudou, com o Pacto de Milão 2015 sobre políticas alimentares urbanas, com também o Pacto de Planificação Urbana, o Habitat 3, de 2016. Por isso, esta questão que neste momento nos une e que também levou a que as diretivas da União Europeia de contratação pública mudassem em 2014 e fossem transpostas e entrassem em vigor em Portugal no início deste ano, ou seja, resumindo e simplificando, no início deste ano entrou em vigor um novo Código de Contratação Pública que pode mudar, se bem analisado, bem aplicado, um pouco a realização e a aplicação a implantação de programas de contratação pública de alimentos a nível local. E a nível local, esta questão prende-se também com a promoção da agricultura familiar, como acho que sabem, e este vou terminar, com a questão da agricultura familiar, que decorre neste momento um evento a nível da CPLP aqui em Lisboa. Está a ser assinada uma Carta de Lisboa que visa o compromisso de todos os Estados-membros na promoção da agricultura familiar. Um dos pontos que é referido é exatamente a promoção da agricultura familiar através de uma discriminação positiva na contratação pública de alimentos pelos municípios e pelo Estado. Relativamente às perguntas que servirão de desafio para a discussão nos grupos de trabalho número 2, eu diria a breve trecho que isto será repetido depois na apresentação. Ponto 1. Quais são as dificuldades para a entidade contratante para a implementação de programas com compras públicas de alimentos locais? Ponto 2. Quais as dificuldades para a entidade concorrente, ou seja, produtores ou outros, agrupamentos de produtores, para as compras públicas de alimentos locais, ou seja, para concorrer ou para entrar em contacto com as entidades contratantes? Ponto 3. Quais as dificuldades para a entidade que recebe os alimentos, nomeadamente cantinas, relativamente à implantação de projetos de compras públicas de alimentos? Ponto 4. Que políticas públicas, ou neste caso propostas, podem ser implementadas para melhorar as compras públicas de alimentos locais? Ponto 5. Como promover o fortalecimento das bacias alimentares locais, nomeadamente a sua capacidade de produção e logística de distribuição?
Ponto 6, que casos de estudo relevantes existem sobre as compras públicas de alimentos locais? Já tivemos um pouco essa ideia de manhã. Ponto 7, qual o potencial educativo das políticas públicas de compras públicas de alimentos locais? Obrigado. Muito obrigada, foram apenas 4 minutos. Agora eu vou passar para a professora Isabel Rodrigo, que é a professora do Instituto Superior de Agronomia e também membro do Colégio F3. 5 minutos. Boa tarde. Queria agradecer a todos os presentes pela presença, aos coorganizadores e aos oradores da manhã deste seminário. Portanto, o objetivo que me traz aqui é sugerir um conjunto de questões que poderão servir de base de discussão na sessão de trabalho subordinada ao tema 3, que se chama Garantia de Acesso aos Alimentos para uma Alimentação Adequada. Portanto, eu queria desde já explicitar como interpretei este tema, Garantia de Acesso aos Alimentos para uma Alimentação Adequada, uma vez que orientou as questões que irei enumerar. Portanto, na minha opinião, este tema abarca duas vertentes. A vertente alimentação adequada, que eu associo ao abastecimento da restauração coletiva pública, e à vertente garantia de acesso aos alimentos, que eu identifico com a segurança e a soberania alimentar. Ora bem, uma vez que a questão do abastecimento da restauração coletiva está em parte, mas diretamente relacionado com aquilo que o Sérgio acabou de enumerar, eu centro-me, portanto, na questão da segurança e soberania alimentar, que eu aqui vou tratar no âmbito dos circuitos curtos agroalimentares. Neste âmbito, organizei um conjunto de questões que eu coloquei-as em 4 itens diferenciados. O primeiro item que eu referi de contexto, a questão que eu sugiro debater é a seguinte: são as características do território, periurbano, rural-urbano, etc., elementos relevantes quando se pretende organizar e implantar um circuito curto agroalimentar, tendo em vista o abastecimento da restauração coletiva pública? Um outro item que eu identifiquei com os stakeholders. Quando se pretende organizar um circuito curto agroalimentar, tendo em vista o abastecimento da restauração coletiva pública, quais os tipos de stakeholders a mobilizar e a priorizar? E pus aqui produtores agrícolas individuais ou agrupamentos de produtores ou cooperativas agrícolas, municípios, escolas públicas, IPSS, associações de desenvolvimento local. Que estratégias a adotar na sensibilização e mobilização de cada um destes tipos de stakeholders? Que tipos de apoio a disponibilizar na mobilização de cada um destes tipos de stakeholders? Depois, o terceiro item que eu identifiquei com a escala e a logística, que duas questões. Qual é a escala mais adequada para a localização das infraestruturas de armazenamento e de transportes dos alimentos produzidos em circuitos curtos agroalimentares, tendo em vista o abastecimento da restauração coletiva pública, e que tipo de sistema logístico para articular produção, restauração coletiva pública e que apoios a disponibilizar. Finalmente, o último item que eu identifiquei com a resiliência. Isto porque experiências de outros contextos evidenciam que o estabelecimento de redes alimentares às escalas locais e regionais contribuem para a partilha e reforço do conhecimento sobre como enfrentar e ultrapassar novos desafios e, durante esses processos, desenvolver laços e estruturas de solidariedade. Desta constatação, ressalto as seguintes questões, eventualmente a refletir. Que tipos de entidades estão, às escalas local e regional, melhor posicionadas para desenvolver massa crítica, tendo em vista o estabelecimento dos circuitos curtos agroalimentares para o abastecimento da restauração coletiva pública? E que tipo de iniciativas podem ser desenvolvidas, tendo por objetivo criar e aumentar esta massa crítica? Muito obrigada. Muito obrigada. Agora seguimos, por favor, com Leonel Fadigas, do Colégio F3. 5 minutos, por favor. Boa tarde. Fui encarregue de suscitar algumas conversas e alguma troca de impressões sobre as questões da governança e das políticas públicas municipais neste quadro do planeamento alimentar. Duas notas só, que eu se calhar não vou gastar os 5 minutos, mas para dizer 2 ou 3 coisas que me parece importante para enquadrar a problemática do planeamento alimentar e até como complemento de muito do que já se discutiu hoje de manhã. Primeira nota,
é que o planeamento alimentar não se resume à produção e distribuição de alimentos, mas é também uma questão de coesão social e, eu reforço agora o que vou dizer, de coesão territorial. Como foi dito hoje, a questão da desertificação territorial tem a ver, está muito associado com as próprias políticas agrícolas e com a possibilidade que essas políticas dão ou não dos agricultores terem um rendimento mínimo que lhes mantenha a atividade. Se tal não acontecer, a desertificação territorial é um facto. Isto impõe, do ponto de vista das políticas do território, e aqui no caso dos municípios, como agentes mais próximos, que sejam estabelecidos modelos de utilização do território que contemplem as áreas de produção numa lógica de planeamento do território e de gestão qualificada e sustentável dos recursos. Nós hoje temos um planeamento do território, feito à base dos PDMs, que é, como dizia o arquiteto Nuno Portas, uma carta do sim e do não. O planeamento territorial que temos é basicamente um planeamento dedicado à edificação. Os PDMs servem para dizer se a gente pode construir uma casa ali ou se pode fazer um loteamento. No que não é urbano, tem várias cores, mas não suscita nenhuma política de desenvolvimento do território. E isso é uma das suas fragilidades e, provavelmente, uma das razões até para o insucesso de muitos deles. Isto obriga também a que o modo de organização das cidades, das vilas, das aldeias, no próprio território, sejam mais ajustados a uma economia de solo que deve ser uma prioridade no ordenamento do território. Sabemos que as cidades cresceram todas elas, se fundaram, se organizaram todas elas em sítios de solos férteis. Essa fertilidade do solo foi a razão primeira da fundação das cidades. Mas também a consequência foi que o crescimento das cidades veio comer e está a comer os melhores solos que nós temos disponíveis. Nas zonas de maus solos não há desenvolvimento urbano. Há umas exceções. Pois bem, apesar disso, é preciso dizer que a urbanização não é incompatível com a proteção dos solos agrícolas, desde que entendamos que a proteção dos solos agrícolas é uma questão fundamental na área do ordenamento do território, e não apenas a instalação de estradas, caminhos de ferro, áreas urbanas, equipamentos, etc. Quando falava de coesão territorial, recordo aqui, porque me parece oportuno fazê-lo, um texto com muita atualidade, uma frase de um autor romano, Columela, que no seu livro de Agricultura, no livro primeiro, publicado no século I da nossa era, diz o seguinte: sem agricultores é evidente que não podem subsistir nem se alimentar os mortais, e que um meio tão inocente de aumentar e conservar o património se veja tão desprezado. Isto era escrito no século I em Roma. Parece-me que podíamos manter este texto ainda como guia para a discussão. Chegado aqui, duas perguntas. Como integrar de forma eficiente a proteção dos solos e dos espaços de maior produtividade agrícola, que é uma condição para termos agricultura, termos solos capazes de serem explorados? Como é que se pode integrar isso nos processos de ordenamento do território? Há várias formas. Esta é uma questão central do ordenamento do território. A outra é como articular isto, ou seja, o ordenamento do território, é a pergunta ao contrário, com o planeamento alimentar e a consideração da autossubsistência alimentar como uma questão de defesa nacional. Isto passa, e aqui vão as questões mais ou menos provocatórias para o debate, por reforçar as medidas de proteção e valorização dos solos agrícolas, por exemplo, nos PDMs, dentro do que é delimitado como perímetro urbano, deixa de haver reserva agrícola. Ou seja, se delimitar um perímetro urbano largo, estou automaticamente a dar cabo de um conjunto de solos que poderiam ficar num processo de expansão urbana se ele fosse organizado tendo em vista a proteção daqueles solos. Eles podem conviver.
Segunda nota, uma definição mais clara das regras de uso e transformação do uso dos próprios solos nos planos de ordenamento. A terceira, a assunção do planeamento alimentar como um objetivo do ordenamento do território. E este objetivo não existe em nenhum plano de ordenamento do território. Há algumas estratégias que falam nisto porque dá bom tom, mas do ponto de vista operacional, zero. E, basicamente, para concluir, reforçar o papel do Ministério da Agricultura e das suas estruturas na definição das estratégias de ordenamento do território e não esquecer, e agora articulando com o que foi dito ao lado, a necessidade de se criarem estratégias e conselhos municipais, de que se falou hoje de manhã, como interlocutores com a sociedade e como fatores estimulantes e auxiliares desta mudança comportamental relativamente ao uso do território. E fico por aqui. Muito obrigada. Agradeço também por cumprirem o prazo apertado. E acho que podemos ficar agora com todas essas questões que levantaram. Os grupos estão divididos em 3. As salas já estão marcadas lá em cima como grupo 1, 2 e 3. Como? O tema do grupo? Sim. Isso. Bem, eu não sei quais são as salas, quais são os grupos, mas estão bem marcados lá em cima. Em qual grupo está em qual sala, está bem marcado. Na porta de cada sala tem uma lista com os nomes também. Nós tentamos respeitar o desejo de vocês na inscrição de estar no grupo 1, 2 ou 3. Tivemos que fazer algumas mudanças para equilibrar o número de pessoas, mas deixamos à vontade, caso não queiram estar onde forem alocados, que fiquem à vontade para fazer alguma mudança. E então vamos agora trabalhar nos grupos e depois retornamos aqui às 5 horas da tarde. Obrigada, até já.